porque nós fomos salvos, nós agora estamos aqui. Por favor, pegue a sua Bíblia e abra aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quero ler com você do verso 1 até o verso 12. Estamos pregando essa mensagem preparados para a volta de Cristo, e hoje o nosso tema é preparados para resistir ao anticristo. E é um tema longo, tem muita coisa para dizer, portanto eu não vou dizer tudo nessa noite, eu vou dizer alguma coisa de mais importante. E espero que você continue buscando, espero que você vá lá naqueles estudos que eu tenho indicado aqui para você, que estão lá no nosso aplicativo, e você então possa buscar mais entendimento dessas questões aí da volta do Senhor Jesus. Muito bem, vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 1. O apóstolo Paulo escreveu então para os irmãos lá dizendo o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos orar. Senhor Jesus, dá-nos entendimento, Senhor, dá-nos clareza, e antes de tudo, ou seja, além de tudo, dá-nos, Senhor Deus, fortaleza, ó Deus, dá-nos força, graça para resistir ao anticristo e ao sistema do anticristo que já opera. Nós pedimos entendimento, abre os olhos, Deus, de quem hoje porventura não esteja vendo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Dá, Senhor Deus, essa graça de que todos nós sejamos edificados na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por favor. Nesses dias atrás, uma notícia tomou conta dos jornais, uma outra notícia, né? Porque tem só uma notícia praticamente que a gente vê nos jornais, mas uma outra notícia também terrível surgiu aí, que foram aquelas notícias a respeito do Lázaro, aquele psicopata, aquele bandido que, enfim, aterrorizou, né, uma região e colocou todo o país perplexo pela
por aquilo que ele fez e como ele estava escapando da polícia. Agora, uma notícia que me chamou muita atenção foi que ele fez, quando esteve preso, porque ele esteve preso, né? A vida de violência dele é uma vida de muitos anos de violência. Ele esteve preso e ele fez um curso lá no presídio para ele aprender a ter empatia, para ele aprender a se colocar no lugar das pessoas, para que ele pudesse entender, se colocar no lugar das vítimas. Ele fez o curso, ele foi aprovado no curso, e ele recebeu a liberdade, porque, segundo diziam, ele tinha bom comportamento, então ele não cumpriu a pena toda, mas ele logo saiu, e aí o que a gente viu, né? Ele fez outras vítimas em situações ainda piores, e a gente ficou aí pensando o que seria preciso para deter um homem iníquo como esse, um homem mau como esse. A maior operação talvez que a polícia no Brasil já tenha feito, uma polícia do Brasil, 500 homens praticamente foram mobilizados naquela operação, né? Situações lá que tinham 270, quase 300 policiais ao mesmo tempo estavam na busca. Uma operação sem precedentes, e a gente fica pensando, né, por que ele não permaneceu detido? Pensando nas vítimas, pensando no que aconteceu, em tanta tragédia, a gente falou, puxa, por que ele não permaneceu detido? Eu pensei nisso, para chamar a sua atenção para alguém que está detido, alguém que está preso, e que é muito pior, é incomparavelmente pior do que o Lázaro, que botou o Brasil de cabelo em pé. Esse de quem eu vou falar hoje, ele nunca fará nenhum curso de empatia, mesmo ele sendo tão mau. Ele tem um desejo ardente de roubar, matar e destruir. É disso que ele gosta, é isso que ele pretende. E é interessante porque, assim como o Lázaro, ele também tem os seus comparsas. Acabaram de descobrir, né? Não, ele tinha apoio. Ele tinha apoio para o que ele estava fazendo. Ele não fugiu simplesmente porque ele era bom mateiro, porque ele era bom em se esconder, mas tinha algumas pessoas que deram apoio para ele. E esse que eu vou falar para você também tem um grande apoio, um apoio muito forte, que ninguém percebe a priori, e é muito importante que você consiga perceber hoje. E esse bandido, ele está esperando o tempo determinado para praticar os piores crimes, as piores violações que o mundo jamais viu, superando tudo que já foi visto de pior no mundo. Ele ainda vai se manifestar para isso. Ele se esconde onde menos se espera. Muitas pessoas, de vez em quando, na história da humanidade, já disseram ter visto ele. É esse aí. Não, esse aí é ele. Não, eu vi. Vocês viram que muita gente falava, não, a gente viu ele ali, ele passou. Alguém disse que viu o Lázaro, lembra? Pois esse aqui também, muita gente diz que, parece que é aquele. Não, depois não era, não estava lá, não era aquele. Ele também parece fazer assim, mas no final, no tempo determinado, ele vai surgir, ele mesmo vai aparecer. E esse indivíduo do qual eu estou falando, você sabe que é o anticristo. O anticristo. E nós estamos falando aqui a partir dessa carta, que é a segunda de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo tinha escrito a primeira carta e falado sobre a volta de Cristo, mas explicou várias coisas lá. Ele pessoalmente já tinha explicado muitas coisas para a igreja, mas ainda tinha muita dúvida, e algumas outras dúvidas surgiram depois da primeira carta, possivelmente alguns ensinamentos distorcidos, as pessoas não compreenderam bem, talvez houvesse alguém lá ensinando errado, e aí tinha muita coisa estranha acontecendo lá na igreja. E essa carta então é escrita para corrigir alguns erros, especialmente dois erros, duas coisas que a igreja estava fazendo.
porque eles tinha duas coisas que você precisa saber que estava acontecendo. A primeira, alguns achavam que Jesus já tinha voltado, porque quando Paulo escreveu dizendo que a volta de Cristo era iminente, eles entenderam que a volta de Jesus era imediata. Então eles começaram assim a pensar: Jesus está voltando aqui a qualquer momento. E aí de repente eles começaram a pensar, no meio de tantas tribulações que eles estavam passando, porque aquilo que eles começaram a passar de dificuldade só piorava, eles começaram a achar: talvez Jesus tenha voltado. E a gente ficou, talvez Jesus já tenha voltado. E alguns até afirmavam: ele voltou sim. E outros diziam: não voltou não, mas vai voltar a qualquer momento. E eles pararam de trabalhar. Alguns irmãos lá pensando assim: mas Jesus volta a qualquer momento, para que eu vou ficar trabalhando? Eu vou esperar. A gente já está sofrendo, passando isso tudo que está passando aí mesmo, vamos ficar à toa. Então Paulo escreve para corrigir esses dois erros. E a gente precisa saber, irmãos, que a mensagem escatológica, a mensagem sobre o projeto de Deus, os planos de Deus que envolvem o futuro, essa mensagem nunca foi dada para causar transtornos para a igreja. Por que eu falo isso? Porque hoje tem muita gente transtornando a igreja com falsas mensagens, falsas interpretações, dizendo coisas que a Bíblia não diz e insistindo: não, é assim, não, porque eu tive a visão, porque não sei o quê, porque tal coisa está acontecendo e é o anticristo, é a marca da besta, parece que o último aí é o Pix, né, que o povo fala que é da besta, né? Não, desculpe, irmão, não seja besta, não é o Pix, tá bom? Pode fazer o Pix lá, que não tem nada a ver não, mas essas coisas acontecem, e você precisa saber que o objetivo de Deus ao nos dar a palavra de Deus é trazer paz para o nosso coração, é trazer tranquilidade para nós na fé. Não é dizer que a sua vida vai ser tranquila, não é dizer que nós não vamos enfrentar tribulações. Nós até pregamos aqui já, nós vamos sim passar pela grande tribulação, passaremos, a igreja não vai deixar de passar. A Bíblia ensina a gente a viver o presente e não sermos alienados do mundo. Veja o que os irmãos estavam fazendo lá, vivendo às custas uns dos outros, vendia tudo que tinha, gastava, e quando não tinha mais dinheiro, ia para a casa do outro irmão e falou: irmão, deixa eu filar a boia aqui só até Jesus voltar. E aí o negócio estava ficando desordenado. Eu já preguei isso aqui em outra pregação, então não vou insistir nisso. Irmãos, nós temos tarefa a fazer enquanto Jesus não vem, portanto é preciso a gente ter clareza, e é por esse motivo que o Paulo escreve a carta, é por esse motivo que hoje eu prego para vocês, para também evitar que você fique aí andando de um lado para outro, seguindo doutrinas ou ideias que não são da palavra de Deus e tomando decisões erradas na sua vida. Olha o que diz aí os versos 1 e 2, aí está dizendo: não se perturbem, seja por espírito, por palavra ou por carta, como se viesse de nós. Alguns estudiosos aqui entendem que possivelmente alguém tivesse escrito uma carta para aquela igreja, como se fosse o apóstolo Paulo, né, que a gente chama de pseudo-epígrafe. A pessoa escreveu e assinou como sendo Paulo, e aí que a confusão se deu mesmo. E ele disse: olha, não se deixem perturbar por nenhum tipo de espírito, nenhuma mensagem, nenhuma palavra, e nem carta, como se tivesse procedido de nós. Não mandei nenhuma outra carta para vocês, a não ser aquela primeira, e essa que eu estou mandando agora. Então, o tema da volta de Cristo está aqui nessa carta, e sempre levanta muitas especulações, não é mesmo? Mas nós precisamos, irmãos, estar preparados para a volta de Cristo. Mas eu quero acrescentar, porque o Paulo acrescenta, ele tinha falado muitas coisas sobre a volta de Jesus, mas agora ele vai acrescentar aqui coisas que ele não tinha dito antes, pelo menos não na carta. Talvez ele tivesse dito, parece até que ele já tinha falado esses assuntos assim, presencialmente com eles. Devemos estar preparados para a volta de Cristo? Claro, estamos insistindo nisso aqui, mas nós também devemos estar preparados para resistir ao anticristo, irmãos, porque uma vez que nós sabemos que vamos passar pela grande tribulação, já preguei isso aqui também, Jesus disse: se não fossem abreviados aqueles dias, nenhum se salvaria.
Ou seja, se os dias daquela grande tribulação não fossem abreviados, nem os eleitos conseguiriam ser salvos. Veja que então os eleitos estão passando pela grande tribulação, segundo a palavra de Jesus. Só para dar uma referência para você. Mas o que a gente precisa ver nesse texto aqui, nos preparando para resistir ao anticristo? Primeiro, coisas claras, simples, mas que às vezes você não está prestando atenção, está aí do seu lado. Primeira coisa, antes da vinda de Cristo e antes da manifestação do anticristo, vem a apostasia. A apostasia vem antes. O que é apostasia? O significado da palavra apostasia é deserção. É quando alguém desiste da fé. Na literatura judaica, significava oposição a Deus. Um apóstata seria alguém que estaria em oposição a Deus. E eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Porque as pessoas, primeiro, quando elas começam a conhecer Jesus, elas às vezes não percebem o que a palavra de Deus diz, que todos aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador são inimigos de Deus. Por que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia fala. Inimigos. E aquele que se desvia do caminho de Deus, deserta do caminho, ele é alguém que está em oposição a Deus. As pessoas acham que elas são neutras. Não, eu estou de altas, né? Já viu aquela brincadeira de criança? Estou de altas. Jesus, estou de altas. Capeta, eu estou de altas. Mundo, eu estou de altas. Eu só estou aí para a minha vida. Não quero treta com ninguém. Não existe isso. Ou você está a favor de Deus ou contra. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Você precisa ter uma posição. E quando você não tem uma posição, essa já é uma posição. Então você sempre se posicionou em relação a Deus. A apostasia virá uma apostasia tal como nunca vimos. É isso que vem antes da manifestação do anticristo. Aí você diz assim: mas pastor, os eleitos podem desertar da fé? Os eleitos, aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, eles podem desistir da fé, cair da fé? Não podem. Basta você estudar Efésios. O livro de Efésios vai te dar certeza quanto a isso. Já pregamos o livro de Efésios aqui também. Vai lá. Agora, eu quero te mostrar o seguinte. Olha aí o verso 12. O verso 12 demonstra quem é que está sendo julgado, quem é que está compondo essa grande oposição a Deus aqui. Verso 12 do capítulo 2 diz: a fim de serem julgados, quem? Quem que vai ser julgado? Todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, uma classe de pessoas que está dentro dessa aí, são aquelas que até aparentam, eventualmente, ter um compromisso com Deus. Aparentemente, elas são de Deus, mas na realidade, nos seus corações, elas não dão crédito à verdade, porque elas selecionam aquilo que elas querem acreditar. Então, aquilo que elas gostam da Bíblia, elas acreditam. Aquilo que elas gostam em um ensino bíblico, elas acreditam. Mas aquilo que vai contra o interesse particular dela, a vontade, o desejo dela, aí ela não acredita. Por quê? Porque elas não dão crédito à verdade. Pelo contrário, elas se deleitam, elas buscam prazer naquilo que não é justo. Então, você tem, por um lado, esse apóstolo como aquele que aparentemente e vai estar lá entre aqueles: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo, e na verdade nunca foi. Agora tem uma outra questão para a gente pensar aqui sobre essa apostasia, e é um alerta. Especialmente eu faço esse alerta para você que é pai, mãe, ou para você, que será. A gente vê uma apostasia acontecendo no período depois de Josué. Você se lembra?
com Moisés, o povo aprende quem é Deus, é resgatado, tirado do Egito, aprende a lei de Deus, se casa com Deus. Êxodo 20 os votos do casamento. Aquele povo se casa com Deus, eles começam a andar com Deus. No tempo de Moisés, eles andam com Deus. Com Josué, o que acontece? Eles andam com Deus. Josué entra na terra, o povo permanece. Josué e todos os líderes de Israel permanecem até que eles morrem. Mas o que acontece depois que todos morrem? Vem um período que é o pior tempo da história antiga de Israel, que é o tempo dos juízes, no qual a frase-chave do livro de Juízes cada um fazia o que melhor lhe parecia. O que acontece ali? Há uma quebra de geração, por isso que eu estou alertando os pais. Há uma quebra de geração. A apostasia não vem de alguém que se desvia, alguém que tem um compromisso com Deus e deixa de ter, mas vem daqueles que não fazem compromisso com Deus. Uma geração que não teve compromisso com Deus foi a geração depois de Josué. Então, eu faço aqui um alerta para vocês, pais, porque essa história eu vou mostrar para você aqui que já aconteceu, talvez aconteça aí, talvez esteja acontecendo. Essa apostasia que vem antes da vinda do anticristo, da manifestação do anticristo, ela pode estar se processando agora, através de filhos que não conhecem o Deus dos seus pais, que andam com os pais, mas que não conhecem a Cristo. E eu apelo para você que é pai e mãe, na sua responsabilidade de evangelizar os seus filhos, de trazer os seus filhos à presença do Senhor. Por quê? Porque se levantará uma geração apóstata, uma geração que não tem compromisso com Deus. Agora, isso está longe? Meus irmãos, a Europa, Tessalônica, uma das primeiras cidades evangelizadas na Europa. É daqui que parte o evangelho para o mundo inteiro. A Europa foi toda evangelizada. O que a Europa é hoje? A Europa é um continente praticamente ateu. É um continente onde aqueles que creem ainda em Cristo são poucos. Você visita igrejas, muitas igrejas só com pessoas velhas. As novas gerações já abandonaram. Isso começou com o enfraquecimento do evangelho lá, quando as pessoas começaram a se tornar liberais e o liberalismo teológico falou, não, aquela ideia de que o evangelho é ajudar o próximo e não tem nada de milagre. Jesus não era assim o filho de Deus mesmo, não, ele era assim um filho de Deus, né? Mas não, sabe, aquela coisa de tentar acomodar o evangelho à ciência, à crença geral, para mostrar um evangelho mais aceitável para o mundo. Assim foi o declínio lá. E os pais não ensinaram os filhos. Os pais iam para a igreja, não levavam seus filhos, deixavam as crianças com babá. E não, muito menos evangelizaram os seus filhos. O que aconteceu e está acontecendo nos Estados Unidos? Mesma coisa, o secularismo tomando conta. A ideia do aqui e agora é o que vale. Então você tem a Europa praticamente precisa ser evangelizada de novo, não conhecem a Deus. Os Estados Unidos em franca decadência. E aqui? Bom, aqui fica o alerta. Será aonde que vai nos levar essa irresponsabilidade dos pais? Porque os pais, as pessoas, os crentes, eu tenho notado, muita gente não quer conhecer a palavra de Deus. Estou falando de gente crente, gente que eu acredito que vai para o céu, gente que tem compromisso com Deus, mas não quer. Estou bem, já conheço, não preciso de mais, estou satisfeito. Acontece que como eles não conhecem, eles também são levados por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que fala, eles já acreditam, e fica para lá e para cá, fica só de um lado para o outro. São pessoas carnais,
São pessoas que não são cheias do Espírito Santo, não buscam santificação para a sua vida, e estão aí, aquele chove não molha, anda com Deus e não anda, crê em Deus, mas vive como se fosse do mundo. E, claro, o mundo está discipulando os filhos dessas pessoas. Pessoas que porque o mundo não brinca em serviço, não. O mundo tem verba, viu? O mundo tem verba para investir, sabe? Se a gente pensasse bem, onde é que nós estamos investindo o nosso dinheiro? Porque nós que financiamos a propaganda do mundo, tá bom? Que está aí contra os nossos filhos, contra nós que financiamos, comprando os produtos deles, fazendo a festa, e a gente está no meio desse negócio. E aí o mundo está discipulando, e pais fracos geram tempos difíceis. 2 Timóteo 3,1 tem um alerta do apóstolo falando: Timóteo, escreve, presta atenção no que eu estou te falando aqui, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes. Irmão, fala a verdade. Você não está vendo isso aqui, não? Não é esse o mundo no qual nós estamos inseridos, não? E não têm sido muitas vezes estes os filhos dos próprios crentes. Então fica um alerta, porque nós precisamos estar preparados. A gente precisa acordar e a gente precisa se preparar. E saiba o que é o próximo capítulo, porque já está escrito. Se você não sabe, talvez porque você não leu, mas eu estou abrindo e lendo com você hoje. Nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo e preparados para resistir ao anticristo, porque nós temos que saber que tem algo que detém o anticristo. E aí tem uma boa notícia para você ainda. Por quê? Porque ainda há tempo, ainda está detido. Por mais que nós vejamos muitas manifestações, e eu vou falar dessas manifestações do anticristo aí, o anticristo ainda não se manifestou. Ainda há tempo para nós fazermos o que nós temos que fazer, buscar o que nós temos que buscar. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos lutar pelos nossos filhos, pela próxima geração, para que eles conheçam o Senhor. Mas o que é que o detém? O que aqui fala que agora sabeis o que o detém, verso 6, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Verso 7 também termina assim: aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E aí existe uma doutrina aí, um ensinamento que eu preciso mencionar aqui, porque a pergunta, o que é que o detém? E aí, o principal ensinamento hoje no Brasil sobre os eventos futuros, escatologia, o que nós devemos esperar no futuro aí, é o que se chama de dispensacionalismo. É uma doutrina que divide a Bíblia em 7 dispensações, e aí ela diz que lá na sua organização doutrinária, lá na sua interpretação dos eventos futuros, eles dizem que o que detém é a igreja, que vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e então o Espírito Santo que está na igreja, aquele que o detém no pensamento deles é o Espírito Santo. Mas quando a igreja for raptada, sequestrada, não acontecer aquele fenômeno assim, sumiu todo mundo que era crente, o Espírito Santo vai também, então não vai ter nada para deter o anticristo. E aí começa as pessoas, para elas serem salvas, elas vão ter que ser salvas no meio do sofrimento. Olha, irmãos, só para essa teologia, essa doutrina, ela é tão furada
que só quem não estuda, eu estou falando aqui de cadeira, porque antes, quando eu fui para o seminário, eu era dispensacionalista. Eu sei explicar aqui para você, tintim por tintim dessa doutrina, porque foi o que eu aprendi. Só que quando eu fui estudar a Bíblia, eu fui falar assim, gente, mas esse negócio está cheio de buraco, o negócio não bate, você estudar a Bíblia não bate. E o que? Só para você ter uma ideia, irmão, logo, uma coisinha só que deixa tudo furado. Como é que as pessoas vão se converter sem o Espírito Santo? O Espírito Santo é o que o detém, aí tira o Espírito Santo. Agora, na grande tribulação, as pessoas vão se converter de medo das tribulações, por causa das perseguições, porque ele já tinha ouvido falar, mas não tinha aceitado. Olha, irmão, por favor, isso aí é aquela novela da Record, ela tem esse enredo, aquela série lá, Deixados para Trás, tem esse enredo. Por favor, irmão, não acredita nisso não, estuda a Bíblia, procura estudar aquilo que é sério, uma pregação da palavra de Deus, um ensinamento bíblico, está lá para você estudar. Lá no nosso aplicativo tem as pregações lá, os estudos lá, enfim, irmão, por favor, tenha misericórdia desse pastor aqui, que eu não aguento de ver isso não. E eu mesmo fui um enganado, eu mesmo achava isso, ficava aí olhando para as coisas, achando que era assim. Então, irmãos, olha, a verdade sobre o que o detém, a verdade é que não está claro. A Bíblia não diz especificamente. Quando o apóstolo fala assim, vocês sabem o que o detém, parece que ele tinha até conversado com eles, mas ele não diz aqui, e não está revelado para nós com clareza. Então, uma coisa que você nunca deve fazer é dizer uma coisa que a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, fica em branco, irmão. Não tem nova revelação, a Bíblia já foi toda escrita, não vai ter uma nova. Olha, agora Deus resolveu acrescentar um capítulo aqui no Apocalipse. A Bíblia diz até que aquele que acrescentar, seriam acrescentados as maldições desse livro e tudo. Então, irmão, aceita que você não sabe. Então, a Bíblia não fala, não está claro. Nós sabemos, o que nós sabemos a respeito do futuro? Nós sabemos que está no controle de Deus. Então, certamente Deus detém. Deus, ele tem o controle desse momento. Não está a cargo de Satanás, não está a cargo do anticristo escolher esse momento, mas Deus certamente o detém, e isso nós podemos afirmar biblicamente. E o ponto aqui é esse, é só quando Deus permitir. Deus é soberano, ele está sentado no trono. É a visão que João tem no capítulo 4 de Apocalipse, Deus assentado no alto sublime trono. Então, você já descansa nisso. Agora, o doutor Leandro Lima, o reverendo Leandro Lima, que é doutor, e ele é doutor nessa área de escatologia, ele propõe duas coisas que fazem sentido e que não entram em contradição com nenhuma doutrina bíblica, mas ele também não afirma, é isso. Ele diz, irmãos, são coisas para você considerar. Por exemplo, a pregação do Evangelho, porque a Bíblia diz que esse Evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Então a pregação do Evangelho ainda está em curso, mas vai chegar um momento que Deus vai dizer, agora acabou. Então, quando chegar esse momento, ou seja, se mantém na questão da soberania de Deus. Então, a pregação do Evangelho. Uma outra questão é o freio que Deus põe no mundo com a graça comum. Deus, ele mantém uma graça sobre toda a humanidade, inclusive sobre os ímpios, impedindo que os homens cheguem ao máximo da sua maldade. Você vai ver duas situações em que parece que isso foi retirado. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 6, no dilúvio, que a maldade estava se multiplicando tanto que aí vem o dilúvio. Você vai ver isso também lá na questão de Sodoma e Gomorra. A maldade estava tanta que veio então a destruição das cidades. E Jesus afirmou claramente que será como naqueles dias, como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, não prestavam atenção, não estavam preparados, e veio o dilúvio, pegou todo mundo, menos os preparados que estavam lá, Noé e sua família. Veio e só Ló e as suas filhas escaparam lá de Sodoma. Portanto, o que mais nós precisamos saber para estar preparados? E aqui eu vou dizer algumas coisas a respeito do anticristo, porque você precisa saber, claro, o anticristo vem.
tirou aquele que o detém, o anticristo vem. E quem que é, ou o que é o anticristo? Anticristo tem muitas coisas que nós não sabemos, e algumas coisas que nós sabemos. Eu quero desfilar aqui para você algumas coisas que nós sabemos que a Escritura diz a respeito dele. O que você pode saber sobre o anticristo? Anticristo, a palavra, ela já indica alguém que é contra Cristo, e ao mesmo tempo ela tem o significado de alguém que se coloca no lugar de Cristo. O anticristo, ele é essas duas coisas. A gente viu aqui, ele até se assenta lá, quer se assentar lá no lugar de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está aqui no versículo 4. Então essa é a intenção dele, porque Satanás é um tremendo imitador, e o anticristo, ele quer se colocar no lugar de Cristo, e ele quer imitar várias coisas a respeito de Jesus, para enganar as pessoas, para que muitos pensem, esse é Cristo. Alguns vão dizer, é Jesus que voltou, esse é o Cristo. Outros dirão, não, esse é o Messias que tinha que vir. Ele será adorado como se fosse Deus, como se ele fosse o Cristo. Então, ele tanto é uma pessoa, porque ele é efetivamente uma pessoa, vai surgir o anticristo, tá bom? Mas ele também é um sistema anticristão. Existe todo um contexto que dá sustentação para o anticristo. Só João que usa esse termo anticristo, mas esse personagem é citado com outros nomes, ou com outras expressões na Bíblia. E também essa palavra anticristo, ela é apresentada no plural, tanto no singular como no plural. Olha aqui em 1 João 2, a partir do verso 18: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, ou seja, os tempos do fim estão aí. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, esses anticristos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Durante a história, muitas pessoas foram apontadas como se fossem o anticristo. Não, esse aí deve ser o anticristo. Aliás, essa figura anticristã, anti-Deus, ela já aparece antes de Cristo mesmo, essa figura anti-Deus. Alguns colocariam os olhos em Antíoco Epifânio, que quando ele tentou helenizar a região da Judéia, ali 170 a.C., e ele destruiu aquela região toda, e ele sacrificou porcos lá no templo de Jerusalém e tudo. Então ele tinha uma postura totalmente de proibir qualquer adoração a Deus. E aí você já vê assim, esse sistema e essas figuras que surgem obrigando, usando todo o seu poder, elas se sucederam na história. Aí você vê assim, até antes de Cristo, alguém com uma postura anti-Deus, ou seja, anticristo. Você tem Tito Vespasiano, depois que destrói o templo no ano 70. Durante a reforma, eu estou citando só poucos, tá? Não estou citando uma lista, que tem uma lista. O papado, durante a reforma protestante, inclusive na confissão de fé de Westminster, diz que o Papa é um anticristo. Por que é isso? Por causa da posição dele. Ele se coloca no lugar de Cristo, como se ele fosse o representante de Cristo. Então, naquela época da reforma, pela forma como se posicionava, e se posiciona a Igreja Católica na questão do papado, da autoridade do Papa e da sua mediação ali, sua colocação, sua postura como no lugar de Cristo, também foi tido como um anticristo. Aí, Hitler foi um anticristo, e tem gente que fez conta com as letras do nome para dar 666, mas de fato ele é uma pessoa com uma postura de anticristo. Aí é que estão os anticristos. Tem muita gente, tem muitas, aí a multiplicidade é quase que incontável.
de pessoas que se posicionam contra Cristo com toda veemência e são, portanto, esses anticristos. Mas tem o anticristo. Então, o anticristo é a figura final dessa série. É ele que vai fazer o pior estrago, é ele que vai ter, é o último, porque depois vem Jesus. Então, a Bíblia diz que ele é uma figura tanto política como religiosa. Isso você vai ver em Apocalipse 13. E aí eu insisto de novo, vai lá, assiste lá a pregação sobre a besta e tudo. Porque se você lê e entende o que está no capítulo 13 de Apocalipse, você vê duas bestas, né? Apocalipse é todo figurado, né, irmãos? Tudo são figuras, você tem que entender as figuras. Essas duas bestas, uma sai do mar, que é a ideia de político, econômico, militar. É isso que é a interpretação. Estou sendo muito direto, porque eu não estou pregando Apocalipse 13. E outra que sai da terra, que é o sistema religioso e também sobrenatural. Então, essa besta que mostra Apocalipse 13, essas bestas ali, que é a besta, ela está em atuação, e ela está em atuação hoje. Mas o chefe, porque eu expliquei para vocês que o sistema já está aí, ele está num crescente, ele está só crescendo. O sistema do anticristo, todo esse teatro do anticristo, ele já está só crescendo cada vez mais. Então, o que acontece com a manifestação do anticristo? Ele vai direcionar essa coisa. E a Bíblia diz aqui que lá diz que ele faz isso com a autoridade que o dragão lhe dá, e o dragão é Satanás. Aqui no texto que nós lemos aqui diz que ele, verso 9, o aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás. Não é só um político de grande influência, ele age com o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Satanás é enganador, e o poder dele vai ser manifestado na pessoa do anticristo. Ele, além do anticristo, como eu já expliquei para você, tem todo o que a Bíblia chama de o espírito do anticristo, que é o que dá o contorno para tudo isso aí. 1 João 4,3 diz assim: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Todo espírito, veja, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Primeiro, ele não somente não procede de Deus, ele não somente não é enviado por Deus, como também, ao contrário disso, ele é o espírito do anticristo. Mais um outro verso, 2 João 1,7: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa é você ficar pensando, então vai surgir o anticristo, aquela figura e tal, no poder de Satanás e tudo. Mas você lembra dos anticristos? Você lembra desse sistema do mundo aqui? E aqui está dizendo que é esse espírito do anticristo. O que é esse espírito? Onde é que você identifica esse espírito? Irmãos, todo aquele que não confessa Jesus, ou seja, não confessa Jesus como ele é, o Deus Filho, encarnado, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai. Todo mundo que é amigo de Jesus, legal, Jesus é tudo de bom, Jesus é o grande mestre, Jesus é o grande isso, Jesus é o grande aquilo, faz parte desse sistema de engano do espírito do anticristo. Então tem gente que assim diz, todo mundo que fala bem de Jesus é de Deus. Segundo a Bíblia, não. Porque se você não confessa Jesus como ele de fato é engano. Pior, gente, é muito fácil você identificar um satanista. Não, eu adoro Satanás, eu faço isso.
Outra coisa é aquele que parece que adora a Deus, o Deus verdadeiro. E aí você fala, tá quase, é quase. Gente, quase não é. Segundo a Bíblia, muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais, quem são esses enganadores? Aqueles que não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Não, Jesus é um grande mestre, gente, tudo isso, tudo que se desvia da realidade da pessoa de Cristo, está colaborando e está agindo no espírito do anticristo. Isso é muito sério, porque a igreja de Deus, ela é atingida muito mais facilmente com uma doutrina que parece verdadeira do que com o mundo. O mundo atrai? Atrai. Mas você vai para o mundo? Não. Porque eu tenho aprendido a dominar minha carne, porque eu tenho aprendido a viver cheio do Espírito. Mas e se eu te convidar para um negócio que é assim de Jesus, mas é de Jesus assim do meu jeito? E aí é nessa que o povo embarca. Eu lembro que eu era adolescente e a gente fazia evangelização de crianças. Às vezes a gente ia para algum lugar que tinha muitas crianças, sentava lá com as crianças, geralmente lugares mais pobres e tudo. A gente sentava com as crianças, contava história e tudo. Eu me lembro muito uma cena que nunca saiu da minha mente. As crianças brincando no esgoto, brincando com o esgoto mesmo, era esgoto a céu aberto, e as crianças estavam lá brincando com a água do esgoto. E eu fui lá, eu já conhecia os meninos, falei, não mexe não, põe seu pezinho aí não, aqui está sujo. E ele falou, não está não. Eu falei, está sujo aí, está sujo. Aí o que acontece? Embaixo estava aquele lodo do esgoto, e em cima a água que estava passando era uma água clara. Então na cabeça da criança, ele só estava encostando na parte limpa, ele não estava contaminando. Porque ele falou, não, o sujo está só embaixo, aqui. É isso que gente que não é madura na fé faz, que não busca conhecer a palavra de Deus faz. Ele bebe água suja, porque ele acha que está limpa, mas ele não compreende a sutileza. Satanás, ele trabalha com sutileza, Satanás, ele trabalha com isca. Sabe que o pescador joga a isca, o peixe que é burro, porque o peixe come aquela isca. Se você jogar o peixe de volta na água e jogar de novo a isca, ele vai lá e morre de novo. E o que o peixe pensa? Ele olha lá e fala, comida grátis, uma minhoca balançando para mim. E o alerta que eu faço para você estar preparado para aquilo que o anticristo está fazendo hoje, num crescente, e vai fazer ainda mais, é isso, de você se associar. Muito fácil, irmão. Tem gente que escuta qualquer música que fala de Jesus, mas não presta atenção na letra que está cantando. Escuta qualquer pregação, tudo que as pessoas falam, revelação, palavra, tudo a pessoa escuta e vai juntando aquilo, não faz seleção nenhuma. Mas ele não tem como selecionar, por quê? Porque não conhece a palavra. Espero que não seja o seu caso, eu até acredito que não seja, porque você está aqui ouvindo isso hoje. Então, o que o anticristo faz? Ele age na autoridade e poder de Satanás, já disse aqui, com sinais. Irmãos, nem todo sinal, nem todo prodígio, você pode logo acreditar a Cristo, a Deus. Não, todo milagre, não, foi um milagre. Significa que é de Deus? Pois o anticristo, ele opera dessa forma. Então o sistema que está aí, que já tem os seus operadores religiosos envolvidos, eles também operam sinais. Se você achar que todo lugar que tiver um sinal ou um milagre é de Deus, você vai ser muito facilmente enganado. A operação dele é de acreditar, porque ele quer que você acredite que ele é o verdadeiro poder. Esse homem da iniquidade, na verdade, ele é, assim, a palavra iníquo aqui é anomia, assim, é aquele que não aceita de modo algum a lei de Deus. E lá em Apocalipse, quando fala dele, ele fala que ele parece com o cordeiro,
mas ele fala como dragão. Quando ele abre a boca, aí você sabe quem que é que realmente está ali, porque a aparência dele é como a do cordeiro. Quem é o cordeiro? O verdadeiro cordeiro é Jesus. Então, é sutil, e ele se opõe e se levanta contra tudo aquilo que é Deus ou objeto de culto, porque ele quer atrair para si todo culto, e ele usa de sedução e de força. E aí são essas duas forças aí, que são aquelas duas bestas lá, religião e política, que operam. Mas ele na verdade é um simulacro, né? O anticristo, quando ele se manifestar, o que ele faz? Ele é um imitador, um arremedador. Ele vai simular como se ele fosse a encarnação de Deus, mas na verdade é do diabo. Ele vai simular inclusive a ressurreição, porque fala lá que foi ferido, golpeado de morte, mas aí foi curado, e aí todo mundo bateu palma. Lá em Apocalipse diz isso. Então ele usa isso, sabe? A ideia de selo, né? Nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele procura criar um selo que na verdade, irmão, não é literal, que põe na sua mão, não é o cartão já falaram que era cartão de crédito, já falaram que era código de barra, já falaram que era chip, já falaram que eram mil coisas aí que seria o sinal da besta. Gente, o sinal da besta tem a ver com o que você pensa e o que você faz, tá? É lá, sinal na testa ou na mão, é o que você pensa e você faz. As pessoas marcadas pelo sinal da besta são aquelas que são essas aqui que a Bíblia diz aqui, ó, que não tiveram amor à verdade, pessoas que têm compromisso mental, de desejo, de vontade com Satanás e agem a seu favor. Esses são os marcados pela besta. Então ele tem todas essas firulas aí, procurando imitar a Deus, e ele proferirá palavras contra o Altíssimo, blasfêmias, ele nega o Pai, nega o Filho, enfim. Ele se opõe a tudo com o objetivo final de se opor a Cristo, o Deus verdadeiro. Mas aí uma coisa para você saber aqui: foi dado a ele isso durante a grande tribulação, pelejar contra os santos e os matar. Apocalipse 13, de 7 em diante, diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o cenário é o seguinte: o mundo com um governo mundial, um governo controlado pelo anticristo, e os cristãos sendo perseguidos e mortos. Isso aí você já sabia, mas é assim que vai. E ele vai ter essa autoridade, vai matar. Há muitos crentes, só que essa vitória é temporária. Por quê? E é até interessante, porque os santos vão vencê-lo inclusive na morte. Ao morrer fiéis a Cristo, ali estará também a vitória deles, porque Apocalipse 12, 11 diz: eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por que eles vencem? Primeiro, porque o sangue do Cordeiro já os purificou e eles estão com a sua eternidade garantida com Deus. Então eles já o venceram, porque tirar a vida, Jesus até falou: vocês estão com medo de quem pode matar o corpo? Vocês têm que temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse é Deus, não é Satanás. Satanás pode até matar o corpo, e nessa ocasião aqui ele vai ter autoridade para matar os crentes, muitos crentes, mas eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e mais por causa da palavra do testemunho que deram. O testemunho aqui é martiria. O testemunho que eles deram da firmeza, aquilo é a derrota de Satanás, porque ele não vai destruir os crentes verdadeiros. E finalmente, a vitória dele não é definitiva, porque finalmente Jesus matará e destruirá o anticristo.
é o que a gente vê aqui no verso 8. Será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o seguinte, Apocalipse 17, 14 diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Não somente o Senhor matará e destruirá o anticristo, como nós faremos isso junto com ele. Na manifestação de Cristo, eu já preguei aqui para vocês há poucos dias. O Senhor vem nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são transformados, e todos nós, e isso tudo vai ser um abrir e fechar de olhos. E olha, não tem peleja, luta e exército e bomba e tudo, não tem comparação, irmãos, o poder de Deus e o poder de Satanás, não tem comparação. Aqui diz que Jesus o matará com o sopro da sua boca. Por quê? Calvino até dizia que era a palavra, por sua palavra. Por quê? Quando eu falo, emito som e tem, aquela palavra criadora. Irmão, pensa Satanás tentando lutar contra a palavra criadora do universo. Haja. Pensa Satanás querendo lutar contra o verbo Jesus Cristo. Não tem comparação, irmãos. Então definitivamente é o fim, mas não é aniquilação. Quando diz que ele vai ser destruído, não quer dizer que vai ser destruído e deixar de existir, porque no verso 9 do capítulo 1 diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, falando daqueles que vão se perder. E é assim que é a destruição deles. O Apocalipse 20, 10 diz que vão ser todos lançados no lago de fogo. Satanás, falso profeta, todos os que se enquadram nesse quadro aqui, de não tem amor à verdade, todos lançados. Então, eterna destruição significa destruição que não acaba, por isso que é eterna, não acaba. Então não existe essa história que também alguns pregam, não, mas aí vai aniquilar o diabo, vai aniquilar os ímpios, só vai sobrar os eleitos, os justos. Não, eles serão julgados. O verso 12 fala: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário deleitaram-se com a injustiça. Então, essa é a conclusão. Portanto, irmãos, o que nós precisamos pensar? Como nós podemos estar preparados? Nós sabemos que Jesus se manifestará. E como é que você vai estar? Mateus capítulo 13, a partir do verso 37, eu já estou terminando aqui, tem a explicação. Jesus explicou a parábola. Então, se você não tiver entendido nada do que eu falei até agora, preste atenção nisso aqui, disso aqui depende a sua vida. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo, falei que é a parábola do semeador, é a parábola do joio e do trigo. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, o Evangelho está sendo pregado, mas as pessoas não querem, a maioria. Muita gente que diz que quer, inclusive, também não quer. Eu me deparo com isso o tempo todo, apostasia. Eu já tive o desprazer de várias vezes, não uma nem duas, mas várias vezes,
conversar com algumas pessoas, mostrar claramente como a decisão que essa pessoa estava tomando, o caminho que essa pessoa estava tomando, era contrário à palavra de Deus. E mesmo assim, a pessoa, eu falei assim, eu quero saber se você está entendendo no português aqui, que isso é errado, que você está tomando uma postura que Deus não aprova. Eu quero que você saiba, eu quero que você me diga se você entendeu, porque se você não entendeu, eu vou explicar, para você pelo menos saber assim, não, eu entendi que Deus é contra isso aí. Você entendeu? Entendi. Mas mesmo assim, eu vou fazer. Mesmo sabendo que está errado, a pessoa diz: não. E Deus é sério. Deus não é Papai Noel. Eu insisto com você que Deus não é um velhinho bonachão sentado num shopping esperando você sentar no colo dele. Não é. Deus é muito sério. E você sabe qual que é o grande juízo de Deus? É entregar ao homem exatamente aquilo que ele quer. Porque quando Deus diz para você sair do pecado, Ele não está fazendo isso para Ele, não. Ele está fazendo isso por você, para tirar você da destruição. Mas o homem tem sido rebelde contra Deus desde o Éden, e ele sempre está querendo se rebelar contra Deus. Então por isso que ele diz: porque não tiveram amor à verdade, o próprio Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Esse é o Deus a quem nós servimos, um Deus que diz: continue o justo na sua justiça e o ímpio na sua impiedade. Você quer, eu vou te dar. E um dia Ele vai tirar o freio. Quero dizer para você que é fiel a Jesus, que está passando lutas e dificuldades, porque você não quer abandonar o caminho de Deus, você quer ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. A tribulação não vai nos vencer, é isso que a Bíblia diz. A tribulação, ela pode ser até a grande tribulação. Ao invés de sofrer com o inimigo, você pode sofrer até na mão do anticristo. Mas a tribulação não nos vencerá, pelo contrário, ela fará com que nós brilhemos mais ainda. 1 Pedro 1 diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? A conclusão, a chegada, o the end desse filme: a salvação da vossa alma. Nós não devemos nos assustar, nós não devemos nos alienar. Eu também disse outro dia aqui para você não se apegar a esse mundo que se desfaz, mas você precisa viver a vida que Deus te deu, salgar. Seja sal, porque se não for sal, se o sal não salgar, ele só serve para ser pisado. Tem muito crente vivendo só pisado pelo diabo aí, porque não salga. Na hora H, ele não faz diferença, ele não se apega a Cristo, ele não sofre o dano, ele não aceita a perda, ele está apegado aos seus ídolos. Eu preciso disso, eu quero isso, eu vou fazer isso, e é o que vai ser. Ah, mas esse caminho não é o de Deus, não é assim que Deus ensina, mas eu preciso. Não precisa, troca esse preciso por eu desejo, eu quero, não por eu tenho necessidade, porque a Bíblia diz que tendo o que comer e um teto sobre a sua cabeça, com o que vestir, você esteja satisfeito. As nossas necessidades são bem pequenas, as nossas vontades é que são muito grandes. Então, vamos salgar, irmãos, vivendo a nossa vida, andando no Espírito, buscando a Deus, nós vamos estar preparados para resistir ao anticristo. E vamos estar especialmente preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e orar.
O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas como que é esse caminho? O caminho estreito conduz à salvação. Tem o caminho do mundo largo, conduz à perdição, é fácil de passar. Mas nós temos escolhido o caminho da vida. Irmão, não se atribule. Nós não estamos aí impedidos até de fazer culto, de certa forma, né? Só pode 28 pessoas aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Virão dias em que nem 28, viu? Virão dias em que não vai ter pastor aqui de microfone na mão, não. Pode ser que seja no seu tempo. Dê valor ao que você tem hoje. Busque hoje, porque no dia da grande tribulação você vai precisar se lembrar. Quando você não puder mais ter na mão a sua Bíblia, quando você for caçado nas redes sociais, quando você não puder comprar nem vender por causa de Cristo, porque você não aceita compactuar com a iniquidade, tomara que você esteja preparado para resistir, porque Deus te dá essa condição. Aprenda hoje, viva hoje. Senhor Deus, nós oramos porque sabemos que vamos enfrentar ainda dificuldades. Não temos medo, Senhor. Obrigado, porque o Senhor, com o sopro da tua boca, vai destruir não somente o anticristo, mas o Senhor também lançará, ó Deus, todo esse sistema que é contrário ao Senhor. Tudo isso vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E nós, ó Deus, brilharemos com o Senhor. Ó Deus, mesmo as tribulações agora, Deus, elas cooperam para o nosso bem, elas cooperam para o fortalecimento da nossa fé. Nós não vamos desistir por causa de perseguição, mas tudo isso é obra do Teu Espírito Santo. Deus, nós oramos pela geração que vem aí, ó Deus, que não seja a geração da apostasia, Senhor, que o Senhor nos dê tempo, que o Senhor salve ainda muitas e muitas pessoas, que o Senhor nos dê a graça de ver os nossos filhos na Tua presença, que o Senhor nos dê a graça, Senhor Deus, de viver, ó Deus, distante da manifestação do anticristo. Mas se é essa a Tua vontade, e se logo ele se manifesta, Deus, que nós sejamos encontrados fiéis, preparados, dispostos, ó Deus, a enfrentar todas as coisas, que a partir de agora a gente aprenda a renunciar, ó Deus, a nós mesmos e a viver o melhor do Senhor, ó Deus, na Tua palavra. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, fortalece o Teu povo, Pai, abençoa o Teu povo, Senhor Deus, com essa graça, com essa graça que é ser cheio do Espírito Santo. Ó Deus, abençoa sim, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Nesse domingo a gente vai ter, sim, para a glória do Senhor Jesus, né? Nos 3 cultos nós vamos receber novos membros, pessoas que vêm, serão batizadas, pessoas que vão dar a sua pública profissão de fé, e nós estamos felizes. Que pena que a gente não pode estar todo mundo aqui, alguns de vocês não poderão estar, né, por causa dessa limitação, mas estou esperando também, irmãos, que parece que tem notícia nova aí, vai sair um decreto amanhã, quero ver como é que sai esse decreto da prefeitura. Aqui pode ser que a gente tenha a possibilidade de ampliar o número de pessoas nos cultos. Estou com a expectativa, né? Esse decreto vem liberando eventos, vem liberando com determinadas restrições, né? Mas com uma flexibilização maior, já que a condição da nossa cidade está bem melhor do que esteve antes, né? Então vamos ter esperança, e quem sabe eu possa mandar um convite para você dizer: irmãos, tem vaga, pode vir, vem aqui, vai ser uma festa. A gente vê pessoas que estão aqui professando sua fé, muitos adolescentes, irmãos, sim, tem 11 ou 12 adolescentes que vão professar fé, ser batizados ou vão ser recebidos por transferência. Vamos prestigiar isso aí, especialmente em oração. Agradeça a Deus
Porque mesmo no meio da pandemia, né, o Senhor continua salvando, convencendo pessoas de que precisam andar com Jesus. E além desses, até o final do ano nós devemos receber outros membros que também já estão se preparando, fazendo o curso, ou pedindo para fazer o curso de preparação para o batismo. Graças a Deus o Senhor continua nos dando essa bênção, né? Uma bênção. Vamos com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus.